Olá, pessoal, muito boa tarde. Sou Miriam Souto, estou gestora executiva da Junior Achievement Rio Grande do Norte. Somos uma das maiores ONGs incentivadoras de jovens no mundo. Estimulamos o desenvolvimento e desenvolvemos estudantes para o mercado de trabalho. Somos uma organização com 100 anos de atuação no mercado e aqui no Rio Grande do Norte estamos há 15 anos. Trabalhamos com os pilares de empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho e economia financeira. Estamos muito felizes por estarmos pela primeira vez participando deste grande evento, né, do ecossistema e do empreendedorismo inovador, com grandes nomes, grandes empresas. E para participar desse grande evento, trazemos aqui para vocês mais um parceiro nosso, já posso chamar assim, porque já é a segunda vez nos auxiliando e trabalhando com a gente, o professor Alexandre Magno, que é administrador, especialista em marketing e mestrando em administração para a UFRN, entusiasta da educação empreendedora, ministra diversos cursos para empreendedores e atua como consultor para novos negócios. Atuou durante 6 anos como professor do IFRN, e atualmente está à frente da Escola do Empreendedor, uma organização que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo através da mentoria e treinamentos para novos empresários. Então, com vocês, né, professor Alexandre Magno. Pessoal, fiquem à vontade para trazer comentários, falar com a gente aí no chat, deixar suas dúvidas, suas sugestões, participar conosco neste grande evento. Vamos lá? GoRN 2020. Olá, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um evento como esse, que se reinventou e nesse nosso novo momento, né, um pouco mais afastados devido à pandemia, devido ao isolamento social, mas, ao mesmo tempo, nós não deixamos de estar juntos, trabalhando conhecimento, debatendo e crescendo à distância. Na verdade, a gente foi impulsionado a se reinventar, e, para mim, é um privilégio muito grande estar com vocês. Quero agradecer demais a Junior Achievement. Nós estamos aí, durante esse momento de isolamento, é nosso segundo encontro, nossa segunda parceria, mas eu já estive com a Junior há 10 anos atrás, aproximadamente, no projeto Mini Empresa, e voltar é sempre um prazer muito grande. O nosso tema de hoje é mitos que te impedem de começar o teu negócio. E antes de tudo eu quero me apresentar, né? A Miriam já fez uma pequena apresentação, mas para que vocês, os que não me conhecem, alguns aqui que por acaso não me conheçam, meu nome é Alexandre Magno, eu trabalho com educação empreendedora há muito tempo, oficial formalmente há 5 anos, eu estou trabalhando à frente da Escola do Empreendedor. Nosso objetivo na Escola do Empreendedor é formar novos empreendedores. A gente encontrou um gap no mercado, que é essa formação aplicada, essa formação do conhecimento teórico aplicado na prática do pequeno empreendedor. Então, nosso grande objetivo é ir lá na academia, onde está se saindo os grandes estudos, nos programas de pós-graduação, nas grandes bases de pesquisa, e trazer para a realidade do pequeno empreendedor. E a gente, graças a Deus, tem feito isso, e isso tem sido um motivo de muita alegria para a gente. Além de uma questão profissional, é uma questão de vontade mesmo, de paixão e de propósito de vida. E hoje aqui, eu quero falar com vocês não sobre as coisas corretas. Eu acredito que nesse evento muita gente ensinou aqui, falou, passou ferramentas, passou dicas importantes, passou conhecimentos essenciais para vocês. Mas eu quero falar sobre os mitos, sobre aquelas coisas que vão contra, que a gente aprende muitas vezes pelo senso comum e que muitas vezes impedem o nosso negócio de começar. É muito comum que em grandes eventos, em grandes palestras, ou em livros, a gente encontre algumas coisas que a gente acredita ser uma verdade, mas que às vezes essas coisas se tornam mitos. E isso nos impede de começar o nosso negócio. Antes de tudo, é importante que a gente compreenda o que é esse tal de empreendedorismo. Quando a gente fala empreender, empreendedorismo, empreendedor,
De onde surge esse termo? Eu gosto muito de uma frase de uma pessoa chamada Schumpeter, um economista chamado Joseph Schumpeter. E ele escreveu sobre empreendedorismo. É a primeira pessoa que escreve, que cria esse nome empreender, empreendedor. E ele diz que empreender é inovar a ponto de construir uma transformação no contexto que você está inserido. Percebam, portanto, que esse conceito que faz nascer o termo empreendedor não está, em momento algum, falando de um negócio, da abertura de um negócio. E, portanto, não necessariamente eu preciso ser empresário, eu preciso ser uma empresária para ser um empreendedor. Quais são os dois pilares desse termo de Schumpeter? Vamos relembrar a frase. Empreender é inovar a ponto de construir uma transformação no contexto em que você está inserido. Portanto, há dois pilares aqui. O processo de inovação e o processo de transformação social. Sempre que alguém cria um processo de inovação e esse processo transforma o contexto que ele está inserido, ali existe uma ação empreendedora. Por isso que existe o empreendedorismo social, o empreendedorismo na área pública, o empreendedorismo que chamamos de intraempreendedor, que é aquele que empreende dentro do seu contexto de trabalho. E existe também um empreendedor, aquele que cria novos negócios. São pessoas que olham o status quo, olham a forma tradicional de fazer e eles se inquietam com aquilo e eles querem fazer diferente. Um evento como esse é uma ação, sem dúvida alguma, de um grupo de empreendedores que olharam para o problema, olharam para a situação que nós estamos vivendo e disseram, a gente não pode deixar de realizar o evento. Então, vamos mudar, vamos transformar. E, provavelmente, muitos outros eventos, ou esse mesmo evento em outros anos, mude completamente a estrutura a partir dessa ação empreendedora. Então, sempre que o indivíduo ele age de maneira inovadora e essa inovação gera uma transformação social, nós estamos ali falando de uma ação empreendedora. Quando a gente coloca isso, a gente começa a refletir que, por exemplo, se eu vou em uma outra cidade, se eu vou em um outro país, ou se eu pesquiso sobre isso, e lá há um modelo de negócio muito interessante, e esse modelo ainda não existe na minha cidade, e eu trago para cá, aqui há sim um processo de inovação naquele contexto. Portanto, eu estou inovando e transformando o contexto que eu estou inserido. Da mesma forma, talvez eu trabalhe em um ramo de atuação e eu olho uma inovação que está surgindo em outro ramo e eu trago essa inovação para o meu negócio. Ali há uma mudança. Um exemplo clássico é como, por exemplo, se você pensar o modelo de negócio de drive-thru, que é um modelo muito forte na área de alimentação. E agora, durante a pandemia, existe drive-thru de farmácia, drive-thru de produtos de pet shop, drive-thru do supermercado. O que esses empreendedores fizeram? Eles olharam para uma inovação que nem era mais inovação, já era batido, mas para algo de outro mercado e aplicaram no seu negócio. Portanto, ali houve um processo empreendedor. Toda vez, para a gente fechar esse primeiro conceito, toda vez que alguém inova e essa inovação transforma o contexto, ali há uma ação empreendedora, conforme há muitos anos atrás já disse Schumpeter. Empreender é inovar a ponto de construir uma transformação no contexto em que esse indivíduo está inserido. E eu sei que quem está nos assistindo é um conjunto de inovadores, alguns mais novos, outros mais velhos, e que ouviram muita coisa essa semana, esses dias, e no mercado como um todo. Portanto, eu vou trazer para vocês agora 5 mitos, 5 coisas que a gente talvez tenha entendido errado e que impediu, ou ainda está impedindo, a gente de começar a nossa jornada empreendedora. Para ficar bem claro, para que você não esqueça disso que eu vou falar agora, eu dividi esses 5 mitos em 5 palavrinhas que vão ser fáceis de decorar por causa do alfabeto. São as 5 vogais. A, E, I, O, U. Não tem como você esquecer. Então, vamos lá. O primeiro mito
é o mito da autonomia. O mito da autonomia. Eu vejo frequentemente em nossos cursos, na Escola do Empreendedor, alunos que estão envolvidos nesse mito da autonomia. Ele acredita que vai empreender para não dar mais satisfação a ninguém. Eu vou empreender porque, ao empreender, eu não tenho horário, ao empreender, eu não tenho que estar recebendo um valor específico que alguém definiu, eu não tenho que estar ouvindo ordem de ninguém. Ao empreender, eu sou um ser completamente autônomo. Eu sou alguém que não tem nada e ninguém que me impeça ou que esteja me limitando. Esse é um mito do empreendedor. Quer dizer, é um mito que impede a gente de empreender, ou impede a gente de ter uma ação empreendedora bem-sucedida. E aí eu lhe convido a trocar, a converter esse mito da autonomia pelo mito da autorresponsabilidade. Aliás, eu lhe convido a trocar o mito da autonomia pela verdade da autorresponsabilidade. Essa é a primeira grande questão. Existe uma música de um cantor, não sei quantos conhecem, mas que eu gosto muito, chamado Emicida. A música chama-se Levanta e Anda. E Emicida tem uma frase nessa música que diz assim: você, meu chapa, é o único representante do seu sonho na face da terra. Portanto, o empreendedorismo, ele traz para a gente uma autonomia. É bem verdade que sim. Não é totalmente mito. Mas é mito achar que ela mora sozinha. Junto da autonomia reside a autorresponsabilidade. É preciso, portanto, entender que mesmo que você não tenha um patrão, mesmo que você não tenha alguém a quem você dá satisfação, o seu negócio, ele depende exclusivamente de você. Então, não dá para ser aquele empreendedor mimado que acha que o pai tem que ajudar, a mãe tem que ajudar, se a namorada não ajudar, se o irmão não ajudar, se o esposo não ajudar, dá errado. É autorresponsabilidade. Então, primeira grande questão, vai entrar na jornada empreendedora? Sim, você vai ter muitos privilégios do ponto de vista da autonomia. Entretanto, você precisa entender que a autorresponsabilidade faz com que a empresa dependa de você. Portanto, cumpra horários, cumpra seus prolabores, cumpra seus propósitos, cumpra suas metas. É comum ver empresários, empresárias, empreendedores, pessoas que estão aí começando startups, que colocam metas para a sua equipe, mas as próprias metas eles não cumprem. Por quê? Caíram no mito da autonomia sem autorresponsabilidade. Primeira grande questão, gente, a jornada empreendedora, ela depende de você e, portanto, ela precisa de autorresponsabilidade. Segunda questão, segundo mito, é o mito da excelência. Eu conheço pessoas, alunos nossos, ou clientes, que têm um negócio, uma ideia, e vocês também conhecem, se não forem essas pessoas, tem uma ideia debaixo do braço há 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos, porque está esperando aquele negócio estar perfeito. E aí ele faz um curso, mas depois do curso ele precisa pensar melhor. E aí ele cria um negócio mais elaborado, mas ele precisa elaborar uma marca perfeita. E aí ele cria a tal da marca perfeita, mas ele precisa encontrar um sócio. Aí ele encontra o sócio, mas ele precisa esperar ter o capital específico. Aí ele tem o capital, mas ele precisa esperar terminar um curso, um outro curso já. E aí surge um concorrente e ele precisa agora mudar tudo, porque já surgiu alguém para competir com ele. E aí as pessoas ficam em busca dessa excelência eterna e aí não começam o negócio. Ou começam e não vai. Não caiam no mito da excelência. O negócio perfeito, o negócio excelente, único. Troquem, convertam agora o mito da excelência pela verdade da execução. O empreendedorismo, empreender, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você planeja, não é sobre o que você elabora, mas é sobre o que você
faz. Empreender é sobre os seus resultados. Então, troquem a ideia de excelência pela ideia de execução. Pela ideia de execução, de fazer acontecer. Levanta e anda. Faz acontecer. Faz acontecer. Talvez você esteja pensando, peraí, quer dizer que Alexandre está me dizendo que eu tenho que fazer de qualquer jeito? Não. Estuda, planeja, faz cursos. Toda vez que alguém chega para a gente para começar um curso e debater alguma coisa, eu digo, olha, cara, vamos planejar, vamos calcular, vamos analisar o mercado, vamos analisar a concorrência, vamos planejar. Entretanto, tem uma hora que o planejamento tem que partir para ação. Porque é no jogo que você sente como é que acontece. É no campo de batalha que você sabe de fato o que acontece. Se você entrar em um jogo de futebol sem nunca ter estudado o adversário, se você entrar num jogo de futebol sem nunca ter treinado com sua equipe, se você entrar num jogo de futebol sem nunca ter estudado sobre aquele esporte, com certeza vai se dar mal. Eu, por exemplo, não gosto de futebol, não entendo disso, e quando eu vejo o pessoal, já tentei jogar algumas vezes, é uma negação. É uma negação. Portanto, se você só executar sem ter estudado nada, vai dar muito errado. Mas também, gente, se você treinar, planejar, olhar o adversário, no caso do jogo de futebol, né? Estudar, treinar, mas não entrar em campo, você não conhece o jogo de fato. A mesma coisa é com o empreendedorismo. Estudar é importante demais, planejar, calcular, a gente trabalha com isso. Entretanto, você precisa executar. Não dá para esperar a excelência da sua ideia. Quando tiver tudo perfeito, você vai entrar. Esse momento nunca chegará. No Instagram da gente, lá na Escola do Empreendedor, inclusive nos sigam, Escola do Empreendedor Natal, tem uma frase que eu acho muito legal numa postagem antiga, que diz assim, toda vez que você estiver esperando o momento ideal, lembre das figurinhas, os adesivos do seu caderno da escola. Eles foram usados? E isso é muito verdade. A gente fica na escola, a gente está sempre com aqueles cadernos, principalmente as meninas, separam os cadernos, os adesivos, para usar no momento. E aí você se formou, você é um adulto, e aqueles adesivos sumiram. A mesma coisa é com os negócios. Tenham muito cuidado, porque muitas vezes, pela espera da excelência, sua ideia se torna ultrapassada. Tem uma música de Humberto Gessinger, que é o cantor da banda Engenheiros do Havaí. A banda não existe mais, né? Mas a música dele continua aí, chamado A Onda. E ele diz assim, força não há capaz de salvar uma ideia cujo tempo tenha passado. Olha que frase importante. Força não há capaz de salvar uma ideia cujo tempo tenha passado. Então, muitas vezes, na busca pela excelência, a gente esbarra em tantas coisas que quando a gente vai ver, nossa ideia já está ultrapassada. Portanto, troque o mito da excelência pela verdade da execução. Realize, faça, permita errar, se permita cair, treine para cair, para se corrigir, faz de novo, melhora. E aí você vai atingindo uma melhoria contínua na batalha, no fazer acontecer. Portanto, troque o mito da excelência pela verdade da execução. Vamos para o terceiro? I, de inspiração. Esse é um mito muito comum, gente. Muito comum demais. As pessoas olham para os empreendedores, os que já estão aí, de sucesso, e conversam 5, 10 minutos, e os caras têm grandes ideias. E você faz, mas esse cara é legal, porque ele tem inspiração. Existe um mito de que algumas pessoas têm inspiração,
de que algumas pessoas têm muita visão de mercado, de que algumas pessoas conseguem sacar as coisas com muita rapidez. E o que o mito da inspiração tem a ver com a gente aqui, Alexandre? É porque não existe ninguém que naturalmente se inspire, que naturalmente tenha capacidade de olhar o mercado. Não, isso não existe. A verdade é que o mito da inspiração precisa ser trocado pela verdade da transpiração. É o suor, é a luta. E mais do que isso, é o estudo contínuo. Eu ouço muito isso também, quando alguém chega para mim para trocar uma ideia e a gente debate, eu dou alguns insights para aquela pessoa e a pessoa faz: Alexandre, cara, que conversa massa, assim. Pô, em 20 minutos a gente teve tanta ideia que eu não tive antes. Você é um cara inspirado. Não, cara, não sou. Não sou. A grande questão é que eu consumo empreendedorismo. Eu consumo o meu negócio. E isso faz com que eu tenha repertório para, de maneira improvisada, bater um papo com você de 10, 15 minutos e a gente conseguir tirar ideias. O problema é que muita gente não estuda, não consome o negócio e quer ter divinamente uma inspiração. Aí não, gente. Aí não. O mito da inspiração é esse mito de que eu estou com a cabeça cheia, vou dar uma volta, e aí na volta que eu vou dar, poxa, vai vir uma ideia e essa ideia vai ser fantástica. Isso não acontece por si só. Isso acontece com quem tem repertório. Repertório. Tem uma outra frase, para aumentar aqui nossa conversa, que diz o seguinte: quem sabe improvisar é quem ensaia bastante. Olha que interessante. Quem sabe improvisar é quem ensaia bastante. Então, se você sobe no teatro sem nunca ter ensaiado nada e você precisa improvisar, você não sabe. Alguém que estuda, ensaia, chega na hora, a peça dá errada, o que ele faz? Ele improvisa. Mas não é o improviso que vem de uma hora para outra. É o improviso que vem de um acúmulo de ensaios, um acúmulo de repertório. Então, empreendedor, não caia na esparrela da inspiração natural, mas entenda que a visão de futuro, essa percepção de mercado que as pessoas têm, elas vêm de estudo. E aí eu vou lhe dar algumas dicas. Primeiro, o primeiro grande bebedouro para você beber conhecimento é a literatura, é livro. Leia conhecimento. A segunda coisa para você consumir empreendedorismo, gente, tem tanta coisa massa sobre empreendedorismo na internet. Tanta coisa. Tem tanto reality, coisa divertida, programa de TV, mas que é sobre empreendedorismo. Então, em vez de assistir um reality qualquer, assista um reality de empreendedorismo. Em vez de assistir uma reportagem qualquer, assista uma reportagem de empreendedorismo. Em vez de ler notícias qualquer, fofoca, leia notícias de empreendedorismo. Vá a eventos como esse, de empreendedorismo. Aumente seu repertório e a inspiração, ela vem. Mas a inspiração, ela não vem por si só. Então, o terceiro mito é o mito da inspiração. A ideia de que alguém tem mais talento do que o outro para negócios. Não. É alguém que transpira mais, é alguém que sua, é alguém que rala. Mas esse trabalho inteligente de consumir e pensar em empreendedorismo. Uma dica prática: tire do seu Instagram tudo que for besterol, fofocagem, famoso, notícia, e encha de gente que fala sobre empreendedorismo. Pessoas boas, com conteúdo. Segunda dica, eu já falei, assista programas sobre empreendedorismo. Terceira dica, fundamental, eu vi um dia desse na internet. Olha,
Isso vai para os jovens, para a galera mais nova. Se no seu ciclo de amizade, se no seu grupo de amigos, se nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, as pessoas não conversam sobre o futuro, sai desses grupos. Sai desses grupos. Se no seu grupo de amigos as pessoas não estão conversando sobre o futuro, sobre o que vai vir, não estão debatendo sobre livros, não estão pensando em negócios, não estão vendo a galera que está crescendo, não está indo para frente, está sempre parado no lugar, então troca de grupo. Fica com aqueles amigos lá por uma questão que são seus amigos, beleza, mas procura se rodear de pessoas que olham para o futuro. Portanto, o mito da inspiração tem que ser invertido e trocado pela verdade da transpiração. Quarto mito é o mito da oportunidade. Gente, tem tanta gente que está aí parado, esperando porque vai vir uma oportunidade. Ah, porque ano que vem, isso eu ouvi muito já, esses últimos meses agora. Ano que vem, quando passar essa pandemia, vai ter tanta oportunidade de negócio. Isso é um mito que as pessoas ouviram a palavra oportunidade e entenderam errado. Ah, vai ter tanta oportunidade. Não, gente, já tem. Agora é preciso cavar, é preciso construir, é preciso bater papo com as pessoas certas, é preciso transpirar, como eu falei da outra vez. O mito da oportunidade não foi isso que nos ensinaram, mas muita gente aprendeu assim. Aprendeu que oportunidade é uma coisa que vai aparecer na minha frente, eu vou agarrar e ali eu vou ficar milionário, vou ter um negócio fantástico. Não, não, não. Troquem o mito da oportunidade pela verdade da construção. A verdade é que nós estamos construindo oportunidades. As oportunidades, elas não surgem, nós construímos oportunidades. E eu vou dizer a você duas formas de construir oportunidades. Primeira forma, construir uma rede de relacionamentos alinhada com o seu pensamento. Que foi o que eu falei agora há pouco, na parte de transpiração. Construir uma rede de relacionamentos alinhada com o seu comportamento. Primeira grande dica. Segunda dica, testar. Tem uma ideia, testa, cara. Conversa com as pessoas, tenta ouvir o mercado, coloca para jogo, se for o caso, e vai testando as oportunidades. O mito da oportunidade, ele tem que ser trocado, convertido, invertido, e agora vai virar a verdade da construção. Você vai construir o seu negócio. Você não vai esperar uma oportunidade que vai surgir. A quinta grande questão, o quinto mito é o mito da urgência. E aí vocês vão precisar ouvir com muita verdade. O mito da urgência é o mito de que eu tenho uma ideia e que em 2 dias, 3 dias, 1 mês, essa ideia vai virar o negócio do ano. Ah, Alexandre, você está por fora. Minha ideia é revolucionária. É o mito da urgência. Por mais que o mundo seja tecnológico, por mais que nós vivamos em um mundo rápido, de grandes transformações, a urgência ainda é um mito. E sempre será. Porque nós, enquanto indivíduos, inclusive enquanto empresas, nós precisamos de um processo de amadurecimento. Então, tanto faz se sua ideia é uma loja física, ou se sua ideia é uma startup, ou se sua ideia é apenas um aplicativo, ou se sua ideia é um grande e-commerce. Não sei. Mas você precisa começar pequenininho, testando o mercado,
aprendendo aos poucos e amadurecendo e curtindo esse crescimento. Esse mito da urgência de que, porque fulano de tal teve uma ideia, em 2 anos ele vendeu aquela ideia por não sei quantos milhões. Pode ter sido com ele. Pode acontecer com você. Mas você não pode buscar isso. Essa é a coisa da urgência. Eu estou fazendo aqui, mas dentro de 2, 3 dias eu quero já me livrar disso aqui. Isso aqui já é um sucesso, eu já vou fazer outra coisa. Não. Quando a gente ouve uma história de alguém que em 1 ano ficou multimilionário, a gente não sabe o que aconteceu antes daquele 1 ano. A gente não sabe o que ralou aquele cara antes daquele apenas 1 ano em que ele teve uma ideia e ficou famosíssimo, milionário, vendeu a empresa dele por milhões. Troque o mito da urgência pelo mito... Correção. Troque o mito da urgência pela verdade do amadurecimento. Se você, jovens que estão me ouvindo aí, ou até a galera da minha idade mesmo, a galera que os novos empreendedores, ouçam bem o que eu estou dizendo a vocês. Se você pegar esses 5 mitos que eu falei e trocar por essas 5 verdades, você terá um negócio bem planejado, que acontece, que está no campo de batalha. Um negócio que transpira, que trabalha, que faz acontecer. E um negócio que permite um amadurecimento. Um negócio que vai crescendo aos poucos. Troque os mitos pelas verdades. O mito da autonomia, troque pela verdade da autorresponsabilidade. O mito da excelência, troque pela verdade da execução. O mito da inspiração, troque pela verdade da transpiração. O mito da oportunidade que surge repentinamente, troque pela verdade da construção de oportunidades. E o mito da urgência, troque pela verdade do amadurecimento. Dito isso, eu quero lhe convidar a pegar a sua ideia de negócio que você tem na mente, ou se você não tem, comece a pensar no seu negócio. Olha para o mercado e do lugar de você estar competindo, brigando, sangrando, procura uma coisa que a gente chama no nosso curso da Escola do Empreendedor, é o Imersão Empreendedora. E lá eu tenho um módulo específico que é o gap da arena competitiva. A gente tem muito essa visão de que o mercado é uma grande competição e que eu tenho que ser melhor que todo mundo, e isso não é verdade. Pega a tua ideia de negócio, empreendedor. Olha para o mercado e procura o gap da arena competitiva. Procura o espaço, a lacuna que ainda não foi atendida pelo cliente. E ali, naquele espaço, você vai pensar em um produto, em um negócio para solucionar aquilo ali. Aí você encontrou. Aí você vai competir. Aí você pode ser inovador e você pode transformar o contexto que você está inserido. Como a gente falou lá no início. Nós, por exemplo, na Escola do Empreendedor, percebemos que existia uma distância entre academia e mercado. O mercado trabalhando com as pessoas de maneira muito volátil, conceitos muito rápidos, e a academia muito lenta, muito burocrática. E nós resolvemos fazer essa interseção. Então, nós encontramos um gap, que é unir esses dois mundos. E nós pensamos em outro gap ainda. Nós olhamos para o mercado e pensamos, bom, se eu fizer o melhor curso online de empreendedorismo do Brasil, ainda assim,
eu vou precisar competir com os outros. Mas se eu fizer um curso que tenha elementos diferentes, como, por exemplo, no nosso curso, ele acontece o curso e, paralelo, acontecem as mentorias. A gente vai, em cada empreendedor, debatendo a ideia dele, aplicando o que ele ouviu no curso dentro da ideia. A gente, bom, se eu fizer isso, aí eu não estou mais competindo, aí eu estou sozinho no mercado. Quem quiser esse produto, sabe que nós temos para oferecer. E esse é o meu desafio para você, empreendedor. Não crie mais do mesmo. Não fique competindo, porque eu tenho um diferencialzinho aqui, que o outro não tem. Não. Olha para o mercado que você quer atuar e procura um gap, uma lacuna, um espaço onde você vai entrar e você não será o melhor, mas você será o único. Aí sim, você vai inovar a ponto de construir uma radical transformação no contexto em que você está inserido. Portanto, você terá uma jornada empreendedora de muito sucesso. Isso vale para as lojas físicas, isso vale para as lojas virtuais, para as startups, para as fintechs e para qualquer outro tipo de negócio que você esteja querendo começar. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, a equipe do GoRN, a equipe da Junior Achievement. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado a você que me ouviu durante todo esse tempo. E lembre, derruba os mitos, foco nas verdades e inove dentro de uma arena que é só sua. Não seja o melhor, seja único. Um abraço e até a próxima. Estou aqui à disposição para responder perguntas que tiverem. Nossa, pessoal, aqui extasiada com essa rica contribuição aqui, professor, show de bola, muito bom, uma aula riquíssima nessa tarde aqui, principalmente voltada aí para os nossos jovens, né, a questão das oportunidades, a gente sempre fala isso, né, elas não aparecem no momento que você busca, assim, você... Então, como você comentou aí, né, do Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da Terra, isso comunga muito com a nossa filosofia, que a vida é um caminho, não um destino, e você é o arquiteto do seu caminho. Então, vamos aí construir o nosso caminho, construir nossas metas, para alcançarmos os nossos objetivos, né, e estarmos preparados, porque as oportunidades não esperam, né, a gente se preparar, né, ela vem e a gente tem que estar pronto para conseguir. E é isso aí, pessoal, a Junior Achievement do Rio Grande do Norte, ela se sustenta, né, por 3 pilares, que são os empresários, que aportam os programas, né, que nos permitem chegar até as escolas com os nossos programas totalmente gratuitos, anteriormente na forma presencial, e agora a gente está levando também no formato online, e com voluntários também, a exemplo aqui do nosso professor Alexandre Magno, que já vem com a gente, né, há bastante tempo, já conhece a nossa metodologia, o nosso trabalho, né, como a gente funciona. Então, é isso aí. Se você é um empresário, quer fazer parte dessa obra, quer apoiar algum projeto da educação empreendedora, fale conosco, né? Se você é um gestor de escola ou um aluno, também fale conosco, os nossos projetos poderão chegar à tua escola, né? E o voluntário, sempre muito bem-vindo, né? A gente não tem números, a gente voluntário para a gente ter um valor imensurável, né? Então, quanto mais jovens a gente impactar, quanto mais jovens a gente preparar para esse mundo do trabalho, né? Mais a gente vai estar plantando aquela sementinha ali, mais a gente vai estar apoiando, né, uma comunidade mais justa, né, uma sociedade mais plena, e é isso aí, pessoal. Então, falem conosco, nossos contatos estão aí na página do GoRN, e-mail, telefone, nossas redes sociais, acompanhe, e se ainda ficou alguma dúvida, né, alguma pergunta não respondida, pode deixar que a gente vai ter o maior prazer em mandar a resposta posteriormente, tá bom? Muito obrigada a todos, curtam aí todo o evento que ainda vem pela frente, acompanhem a programação do evento e até breve.